Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu convido os irmãos para hoje abrirmos a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Um livro pouco lido, pouco estudado, escrito pelo profeta Jeremias. São 2 livros deste profeta, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, vou ler apenas um versículo, de 21. Versículo 21 de Jeremias, capítulo 3. Depois de Jeremias, tem Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Diz assim o verso 21 de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outra versão diz, quero lembrar daquilo que me dá esperança. Me enche de esperança. O profeta Jeremias sofreu muito durante os seus 40 anos de ministério. Queria deixar com vocês para hoje à tarde, amanhã, Jeremias capítulo 38. Você que está passando por alguma dificuldade, por alguma luta, algum problema, alguma decisão difícil que precisa tomar nesses tempos, leia Jeremias capítulo 38. Por causa do nome de Jesus, Jeremias foi jogado num poço por um homem chamado Passur. E ali ele ficou amarrado no barro, com o barro alcançando o seu pescoço. Grande sofrimento por causa da sua pregação. Passur fez isso. Mas aparece Edebe e tira Jeremias daquele lamaçal, liberta daquela situação de sofrimento. Meus irmãos, aqui já temos a primeira aplicação da vida de Jeremias para as nossas vidas, para a nossa igreja. Irmãos, nós estamos precisando muito mais de Edebes em nosso meio do que Passurs em nosso meio. Nós estamos precisando mais de crentes como Edebe, que arrancam, que tiram as pessoas dos poços de dificuldades, levantam as pessoas, confortam as pessoas, perdoam as pessoas, ajudem as pessoas. Nossas igrejas precisam urgente. E com nossa igreja não é diferente. Precisamos de homens como Edebe. Passurs não devem ter lugar entre nós. Nosso coração precisa ser o coração de Edebe. Leiam hoje à tarde Jeremias 38. Os rabinos, estudando este livro, Lamentações de Jeremias, mudaram o nome do livro. Não chamam, ou não chamaram o livro de Lamentações de Jeremias. Os rabinos deram o nome para Lamentações de alto choro, grito de socorro, alto choro do profeta. E então, em profunda tragédia, dificuldade na vida, é que Jeremias escreve este livro. E tinha uma mensagem que pode servir, uma mensagem poderosa
para os nossos dias, para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Todavia, quero me lembrar daquilo que me dá esperança. A palavra de Deus diz que é bom ter esperança. Então, irmãos, como em meio às minhas dificuldades, irmão, no meio de suas tragédias, no meio de suas lutas, minha irmã, como nós podemos ter boas lembranças para alimentarmos a nossa esperança. O que eu preciso fazer para manter, dizer, eu quero lembrar daquilo que me dá esperança. Irmãos, aquilo que me dá esperança, em primeiro lugar, é lembrar das misericórdias do Senhor. Verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Se você abrir 2 Samuel, capítulo 9, você vai encontrar um texto sobre misericórdia, sobre a graça de Deus no Velho Testamento. É um dos textos mais lindos sobre a graça de Deus se manifestando no Velho Testamento. Davi havia consolidado o seu poder. Davi está assentado no trono. E nós sabemos, já estudamos, que quando um rei tomava posse naqueles tempos, a primeira providência que um rei tomava era mandar o seu exército matar toda a família do rei que o antecedeu, para que não houvesse nenhum levante, para que ele tivesse um problema a menos, não tivesse problemas com a família anterior. E então, 2 Samuel, capítulo 9, nos conta a história de um menino, de um jovem chamado Mefibosete, que era neto de Saul, filho de Jonatas, com quem Davi tinha uma grande amizade. Davi pergunta aos seus auxiliares: tem alguém da casa de Saul vivo ainda? E então Ziba toma a palavra e diz: sim, rei, tem ainda um neto de Saul que mora em Lodebar. E ele fugiu, saiu da cidade, na hora que que Jerusalém foi tomada. E ele ainda vive, mora longe, mas ainda vive. E então, Davi manda soldados até a casa de Mefibosete, mesmo longe, para trazê-lo para Jerusalém. Os irmãos, imaginem o coração desse jovem, na fuga, fugindo na hora da guerra. O texto bíblico diz que Mefibosete, ainda criança, caiu do colo da babá e ficou aleijado. Lá está ele, aleijado, e chegam os soldados de Davi. Os irmãos podem imaginar o que passa nesse instante na cabeça de Mefibosete? O rei me encontrou. A hora da minha morte chegou. Fugi, me escondi, pensei que eles tinham esquecido de mim, mas lá vou eu para Jerusalém, levado por soldados para morrer. Chegando diante de Davi, o texto diz que Davi se volta para Mefibosete e diz: a partir de hoje, você vai se assentar na minha mesa,
junto com os meus filhos, e vai tomar todas as refeições com a minha família. Ao invés de morte, o jovem recebe amparo, recebe vida, esperança de dias melhores. Para de ser um fugitivo. E agora ele é um amado do rei. Passa a fazer parte da família do rei. Então, a misericórdia de Deus, através da vida de Davi, se manifesta na vida daquele jovem. Davi poderia matá-lo, mas Davi ministra misericórdia sobre aquela vida. Irmãos, essa é a nossa história. Estávamos longe de Deus, muito longe. Nós estávamos em Lodebar, um fim de mundo, uma vila insignificante. Lá estávamos, longe de Deus, aleijados também pelo pecado, aleijados espiritualmente. Mas Deus, através de Jesus, nos encontrou e nos trouxe para junto dele. E a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, Igreja de Jesus Cristo, os salvos, vamos participar da mesa do Senhor, de um banquete nos céus. Não merecíamos a morte. A lei dizia: matem todos os descendentes do rei anterior. A graça disse: não, vamos ministrar misericórdia. A Bíblia diz que nós merecíamos a morte, mas Jesus vem sem pecado e morre na cruz por nós. Então, nossa dívida espiritual está paga. Está paga. Então, irmão, nós precisamos lembrar das misericórdias de Deus. O que mais precisávamos, a nossa salvação, que vem através da misericórdia de Deus, nós já temos, nós alcançamos. Enquanto nós duvidarmos, nós balançarmos da nossa fé, lembre, irmão, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso me enche de esperança, irmãos. Ainda eu preciso lembrar da fidelidade de Deus. Isso me enche de esperança. Olha o que diz no versículo 25, se você ainda está no texto de Lamentações, capítulo 3. Diz o verso 25: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está em quem, irmãos? Está nele, para com aqueles que o buscam. Ele é fiel. Eu gosto muito de Naum, capítulo 1, versículo 7. Gosto desse texto, um dos meus textos preferidos no Velho Testamento, ou um dos versículos preferidos do profeta Naum. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Conhece você. Conhece o quanto você confia. O apóstolo Paulo, escrevendo segunda carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, meu irmão. Nós somos infiéis, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. E isso, irmãos, nos enche de esperança. A Bíblia diz que esperança é a âncora da alma, firme e segura, a qual entra no santuário interior. Está lá em Hebreus. Esperança é a âncora da alma. O que é a âncora?
A âncora é que mantém o navio firme, mantém o navio equilibrado. Nós ficamos impressionados chegando a um porto e vemos um navio daquele tamanho ali parado, sem nenhum movimento. Como é possível isso? Uma âncora faz isso. Uma âncora dá sustentação para aquele enorme navio. E a palavra diz que a âncora das nossas almas é a esperança. Deus mantém a nossa alma firme em meio às lutas. Assim como o navio fica estabilizado. Nossas almas, por termos esperança, fica estabilizada também. Meu irmão, o coração humano, o nosso coração, foi feito para se ancorar em Deus. As pessoas buscam muitas âncoras aí no mundo. Bens materiais, diplomas, drogas, muitas coisas. Eles buscam uma âncora para a alma. Desespero. Irmãos, como é difícil, quanta dificuldade para nós, mesmo crendo em Jesus, mesmo sabendo que Ele é a nossa rocha. Aí nós lembramos da despedida, da palavra de despedida de Jesus. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, o nosso coração, ele foi feito para se ancorar em Deus. Só cabe aqui Jesus. Você já tentou? As pessoas tentam colocar muitas coisas para manterem a esperança, mas logo essa esperança vai água abaixo, rui. Porque não é o Deus verdadeiro. Há um espaço dentro de nós onde só cabe a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então, irmão, lembre-se disso. Lembre-se disso. Pensar na fidelidade de Deus. Na Bíblia, nós encontramos 2 tipos de pacto. 2. No primeiro pacto, é um pacto entre iguais. 2 reis, para não guerrearem mais, fazem um pacto de paz, de não guerrear mais. Vários exemplos. Pactos entre iguais. Mas a Bíblia fala também de um pacto entre desiguais. É o pacto que Deus fez conosco, com a gente. Que fez conosco. E nada, meu irmão, nada pode diminuir ou aumentar o amor que Deus tem por você, por nós. Nada pode modificar o amor que Deus tem, a fidelidade de Deus para conosco. Está na Bíblia. Versículo 25, que acabamos de ver. Mas ainda, irmãos, o que me enche de esperança, o que me faz pensar, é que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Como é difícil de nós crermos nisso e de nós vivermos isso. Por quê? Por causa do estrago que o pecado fez na nossa vida, nós queremos ter o controle. Quando nós queremos o controle, nós estamos dizendo para o nosso coração, Deus vai falhar. E eu preciso tomar alguma providência. Eu preciso agir. Eu tenho que fazer alguma coisa porque Deus vai falhar.
Apesar de todas as promessas dele, nesse momento da minha vida, ele vai falhar. Meus irmãos, Deus tem o controle dessa situação que você está vivendo. Em qualquer área da sua vida, familiar, espiritual, enfermidade, Deus está no controle. Deus é soberano. Estudando o livro de Jonas, aprendi algo muito interessante, muito lindo. Enquanto Jonas orava, dentro do peixe, Deus levava, movimentava o peixe até a praia. O peixe, meu irmão, são as circunstâncias. As circunstâncias. Enquanto Jonas orava, Deus trabalhava nas circunstâncias, providenciando a salvação, o escape que Jonas precisava. Então, bom é estar tranquilo, bom é ficar em silêncio, diz Jeremias, porque Deus está no controle. E nós, muitos aqui, temos decorado, recitamos toda manhã, toda segunda-feira, o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Qual a adversidade que você está passando? Abacuque disse, quando viu o problema, viu a destruição do povo, ele disse, eu vou ficar em silêncio. Eu não tenho controle. Eu vou ficar em silêncio e vou ver o que Deus vai fazer. Quando você levantar de manhã, irmão, antes de qualquer coisa, antes de escovar os dentes, senta na cama e diz para Deus, Senhor, eu quero ver o que Tu vais fazer na minha vida hoje. Faz, Senhor. Eu estou aberto. Faz, Senhor, o que Tu queres na minha vida hoje. Vou ficar em silêncio. Meu irmão, quando o crente tropeça, ele cai para frente. Quando o crente, entenderam a ideia? Ele cai para frente. Levanta e prossegue. O crente nunca cai para trás. Deus ajuda a levantar. Vocês estão lembrados de Paulo, última viagem dele para Roma, e lá ele foi decapitado, em Atos 27. Ele sabia que ia enfrentar dificuldades lá. E ele está no navio. E o navio é abatido por uma tempestade, acontece um naufrágio, e Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, diz, e se esses homens não ficarem no navio, morrerão. Alguns homens queriam se jogar no mar, nadar até um lugar onde encontrassem terra firme. O apóstolo diz, se saírem do navio, esses homens vão morrer. E já fazem 14 dias que eles não comem, que nós não comemos, vocês não comem, apavorados. Aliás, quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está aflita, duas situações se manifestam na saúde da pessoa. Primeira, ela perde o apetite. Segundo, ou come demais. Segunda situação, ela perde o sono. Perde o sono. Então, precisamos ficar no barco. Precisamos ficar no barco. Está enfrentando tempestade, irmão? Não balança o barco. Aí o barco vai virar. Não balança. Fica firme ali. Deus vai vir
em seu socorro. Repito, irmãos, Deus está no controle dessa situação financeira, dessa situação de enfermidade. Mas, irmãos, em quarto lugar, o que me enche de esperança está no versículo 27 também. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Suporte o jugo. Lembrar, irmão, que Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando dentro de mim. Vamos lembrar de Moisés. Ele passou 40 anos no Egito e aprendeu alguma coisa. Era a maior cultura da época, as melhores universidades, o melhor de todos os ensinos. E como filho adotivo da filha de Faraó, ele teve todos os privilégios. Todos os privilégios. Então, ele teve acesso a toda a cultura do Egito. Então, ele aprendeu alguma coisa. E agora ele precisa fugir. Depois de matar aquele egípcio que estava fazendo mal a um judeu, castigando um judeu lá na fabricação de tijolos. Agora ele precisa fugir. E agora ele vai cuidar de animais. Meus irmãos, agora ele está tentando praticar alguma coisa. E eu pergunto, para que serviu todo aquele ensino, todas aquelas faculdades que Moisés havia feito no Egito? Fez tudo aquilo e agora está lá, cuidando de animais naquela sociedade com o sogro. Para que serviu? Para que serviu tudo aquilo? Então, num segundo momento da sua vida, ele fica tentando praticar alguma coisa. Vai praticar o quê? Tem que aprender tudo de novo. Aquilo ele não praticava aquilo. E depois, irmãos, mais 40 anos no deserto, Moisés aprende que não sabia nada. A chamada de Moisés é linda. Ele diz para Deus assim: Senhor, quando eu chegar lá na frente daquele povo, e eles perguntarem, quem te mandou até nós? E Deus diz, quando você chegar em frente ao povo, você vai dizer o seguinte, Moisés: o eu sou me enviou a vós. Olha que interessante. Quando Deus diz para Moisés, o eu sou, você vai falar isso, Moisés, me enviou a vós. Deus está dizendo, Moisés, eu vou ser sombra, eu vou fazer milagres, eu vou ser água, eu vou ser maná, eu vou ser carne, eu vou providenciar tudo, as sandálias dos pés de vocês não irão se gastar, as roupas de vocês não irão se gastar, eu sou, me enviou a vós. Eu sou tudo, Moisés, de que você precisa. E a pergunta de Moisés tinha sido, quem sou eu? Não sou nada, Senhor. Tenho um problema de voz, eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar. Eu vou voltar lá no Egito, eu matei um egípcio alguns anos atrás, eles vão me matar. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Então, o nada, Moisés, quem eu sou? O nada, com eu sou, Deus. O eu sou com quem eu sou. O nada com o tudo se unem para a realização de uma grande obra, para a obra de retirar o povo do deserto. Deus trabalhando no coração de Moisés, desde a sua salvação lá do rio Nilo, quando a filha de Faraó o encontrou
nas margens do rio. Deus já tinha um plano para aquela vida. E às vezes, irmãos, nós temos que olhar para trás e ver quantas vezes Deus nos tirou das correntezas que queriam nos afogar, como diz o salmista Davi. E desde ali então, quando ele matou o egípcio, ele imaginou que tudo estava acabado. Tanto que ele foge, tanto que ele tem medo. Quem sabe você esteja passando por um tempo de medo. Quem sabe você esteja tentando fugir da situação. Alguns fogem para as drogas, outros fogem para o sono, dormem demais. Outros mudam de país, mudam de cidade, tentando fugir. Moisés fez isso. Deus lá de cima olhando Moisés. É você mesmo, Moisés, que eu vou usar. Eu vou usar a sua vida. Então Deus vai trabalhando na vida de Moisés. Quando ele está com quase 120 anos, a Bíblia diz, e Moisés era o homem mais manso na face da terra. Ele que tinha matado um egípcio na mão, agora é o homem mais manso. Então, irmãos, o que me dá esperança é que no meio das dificuldades, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. E Deus está moldando o nosso caráter. E isso dói. Isso nos incomoda. Isso nos tira do conforto em que andamos. É ruim. Mas se nós entendermos do ponto de vista de Deus, olhamos a vida de José, olhamos a vida de Jeremias, olhamos a vida de Jacó, qualquer personagem bíblico, nós vamos ver Deus trabalhando no caráter, Pedro, no caráter desses homens. E aí eles crescendo, até a estatura do varão perfeito, que foi o Senhor Jesus. A gente só vai alcançar a estatura do varão perfeito, só vai ser igual a Jesus, quando entrarmos no céu. Meus irmãos, eu preciso parar de murmurar. E isso vai me encher de esperança. Eu convido você para abrir em Números, capítulo 14, agora. Versículos 26 a 30. De Números 14. Lá no início, Gênesis, Êxodo, lá está Números. Capítulo 14. A partir do verso 26, a palavra de Deus diz assim para nós hoje de manhã. 26 de Números 14. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, Moisés: juro pelo meu nome, declara o Senhor o que farei a vocês, tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Todos que tinham mais de 20 anos, quando saíram do Egito, não entraram na terra prometida. E aqui está o motivo. Deus deixa claro: até quando essa comunidade
se queixará, vai murmurar contra mim. Os meus ouvidos têm ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Irmãos, como é complicado. E aí a gente tem que praticar o que diz a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, né? Conviver, às vezes dentro da nossa própria família, com gente que murmura. Tem saúde, tem conforto, tem comida, reclama do tipo de trabalho que tem, não pensa em quantos estão desempregados. Reclama que tem que lavar a louça e não lembra que está lavando a louça porque tinha comida em casa, tinha comida na mesa. Reclama de levantar de manhã e esquece que teve uma cama, um chuveiro, um banheiro. Se esquece. E murmuramos. Que Deus, irmãos, nos ajude a não murmurar. Existe um princípio na psicologia que eu desafio você a praticar. É bem simples. Fique uma semana sem murmurar. E ao invés de, quando vier a murmuração na sua mente, agradeça. Agradeça. Você vai experimentar uma mudança incrível na sua vida. Porque a nossa mente, ela mente. A nossa mente é burra. Ela não pega. Então, se você ficar levando para o negativo, ela aprende. Ela não sabe rebater o ruim que nós pensamos. Ela não sabe. E aí nós vamos alimentando a nossa vida com aquilo. Em tudo, eu não estou falando nada de psicologia aqui, irmãos. Eu estou falando Bíblia. Porque o que a Bíblia diz? Em tudo. Em tudo. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando aquele motorista braço duro dá aquela cortada em você, buzina atrás de você, né? Quando você deixa de ganhar um dinheiro que poderia ganhar, né? Quando você deixa de fazer uma viagem, quando vem a enfermidade, você tem que ir para o hospital. Como é que a gente fala, irmãos, no coração? Em tudo, não é em algumas coisas, não. Aquele patrão, não é, que não solta o seu pé. Você falar: Senhor, te dou graças. Em tudo dai graças. Porque nós temos... Sabe por que a gente consegue, irmãos, fazer essa mudança? Porque nós temos a mente de Cristo. E encher a nossa mente de Deus, de Cristo. Isso nos afasta da murmuração e nos enche de esperança. E o povo fez 3 perguntas murmurando no deserto. 3 perguntas, anota aí, irmãos. Primeira pergunta que eles fizeram para Moisés foi a seguinte: onde está Deus? Junto com eles, provendo tudo para eles, protegendo eles. Nuvem de dia para o calor, luz à noite, provendo. E eles perguntando: onde está Deus? Estava junto deles. E eis que estarei convosco quando, irmãos? Todos os dias. Outra pergunta: por que Deus não fala? Já estamos indo para 40 anos dessa situação, e por que Deus não fala? Ele falava através de Moisés, mas eles eram surdos para as palavras de Moisés, ao ponto de haver uma rebelião no meio.
no meio do povo. E Deus precisar interferir, castigar. Quem és tu para dar ordens, para nos guiar? Questionaram Moisés. Por que Deus não fala? E ele falava através de Moisés. E terceira pergunta, irmãos. Por que ele não faz um milagre e nos leva de volta para o Egito? Por que ele... Meus irmãos, o que era o maná toda manhã na porta da tenda? O que é isso? Milagre. E eles perguntando, por que Deus não faz um milagre? É como mais ou menos, irmãos, a gente todos aqui termos o direito, toda manhã, de passar na padaria e pegarmos quantos pães quiséssemos, conforme o tamanho da nossa família, e levar para casa de graça. Já pensaram? Que negócio maravilhoso! Pão todo dia de graça. Pão. Por isso que Jesus diz o quê? Eu sou o pão da vida, né? Nossa necessidade. Por que ele não faz um milagre? Ele manda água, ele manda carne, ele cuida da roupa, ele dá sombra. O que me traz esperança é parar de murmurar. E ainda, sexto lugar, irmãos, verso 32, para finalizar, o que me faz ter esperança. Lamentações de Jeremias, no mesmo capítulo, o versículo de número 32. Pensar na compaixão de Deus. Pensar o quanto Deus tem compaixão de nós. E compaixão, o melhor exemplo que a gente encontra no Novo Testamento, na Bíblia, de compaixão, é quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria e viu todos chorando ali. E diz o texto bíblico que Jesus compungiu-se em seu coração. O que significa isso? Jesus teve um nó na garganta e começou a chorar. Você já passou por essa experiência? Pensar na compaixão de Deus. Verso 32. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Lembra, meu irmão, de compaixão. Sabe o que é compaixão? Sabe o que aconteceu com Jesus lá, Marta e Maria? Compaixão, meu irmão, é participar da infelicidade do outro. Participar. Entrar no drama que o outro estava passando. Quando Neemias recebeu notícias de que Jerusalém havia sido destruída, e ele não ia lá há muitos anos, tinha sido levado cativo, ele recebe a notícia, olha, os muros estão destruídos, a cidade está toda derrubada, seus muros. Quando Neemias ouviu essa notícia, o texto bíblico diz que ele se assentou e chorou amargamente. Chorou vários dias ao receber essa notícia. Neemias entrou no problema do povo. Sentiu o problema como se ele estivesse lá. Estivesse junto com o seu povo. E aí ele toma coragem, fala com o rei o abençoa, o ajuda, e ele vai lá e reconstrói as muralhas que haviam sido derrubadas. Ele quer te ajudar
a levantar muralhas que estejam derrubadas, irmão, na sua vida. Como a gente precisa crer nisso. Como a gente precisa se agarrar nessas promessas. A maior compaixão demonstrada por Deus, maior compaixão, foi quando Ele nos viu perdidos e mandou Jesus para nos salvar. Ele entrou no nosso problema e não ficou de braços cruzados, deixando que nós nos perdêssemos. Então, irmãos, o propósito da nossa vida, cada dia, é trazer à memória, pensar naquilo que me traz esperança. Porque eu olho ao meu redor e eu perco a esperança. É muita gente sem esperança. Quando Jesus perguntou para aquele aleijado lá no poço de Betesda, queres ficar curado? Ele disse para Jesus, aqui tem muita gente aleijada, tem muita gente com problema. Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou, queres ser curado? E ele então, sem esperança nenhuma, disse, quando eu vou saltar no tanque, alguém vai na frente. Isso me tira toda a esperança. Eu olho ao redor, tem gente sendo abençoada, tem gente progredindo, também tem gente com problemas. Eu vou contar o meu problema para um, ele me ouve, ele é ansioso para que eu acabe de contar o meu problema, porque ele tem 4 problemas dele para me contar. Ao nosso redor, estamos cercados de pessoas que não têm esperança. Mas eu quero trazer à memória as misericórdias do Senhor. Eu quero trazer à memória a fidelidade do Senhor. Eu quero trazer à memória, nesse momento, de que Ele está no controle. Eu quero lembrar que Deus está trabalhando no meu caráter. Não importa a minha idade, quantos anos você tem. Eu quero lembrar que eu não tenho motivos para ficar murmurando. Só o fato de você ter saído de casa hoje, estar assentado aqui nesses bancos, é motivo para dar glórias a Deus. E sair daqui feliz e arrancar do seu coração toda a murmuração. Eu quero lembrar que eu sou alvo constante, toda manhã, da compaixão de Deus. Ele olha para mim, olhou para mim quando eu tinha 8 anos de idade, manifestou a compaixão. Ele entrou no meu drama de perdido. E Ele tem condições, hoje, de entrar em qualquer drama que a gente esteja enfrentando, que eu esteja enfrentando. Ele tem condições. Ele simpatiza com a gente. Ele tem um nó na garganta, como Jesus teve, olhando Marta e Maria chorando com seus amigos. E Ele manifesta a sua compaixão. Embora Ele traga tristeza, Ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Vamos orar. Abaixe a cabeça e diga para o Senhor agora: Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente, Senhor. E me ajuda a lembrar aqui do que me traz esperança.
Jeremias falou isso com toda a autoridade. Ele tinha todos os motivos para perder a esperança. Sofrendo na mão daquele rei, dos seus soldados. Mas ele diz, não, eu quero ter esperança. Na bondade, na fidelidade de Deus. Eu sou infiel, mas ele permanece fiel. E ele entra nas minhas crises, nos meus dramas. E ele vai me ajudar, ele quer me ajudar. E eu pensando assim, isso me enche de esperança. E a Bíblia diz, bom é ter esperança e esperar o que Deus vai fazer na minha vida hoje à tarde, hoje à noite, amanhã. E antes de eu deitar, amanhã, eu vou agradecer. Eu não vou murmurar. Eu vou agradecer. Em tudo dai graças. Ele está trabalhando em mim. Em tudo dai graças. E isso me enche de esperança. Ele é a âncora da minha alma. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje, eu preciso hoje, e para todos sempre. Nós precisamos, para todos sempre. Amém. Amém. Semana de vitórias para você, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa.